Bora lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo. Mengão classificado para as quartas de final. Tem Pedro e Gerson convocados pela seleção brasileira. E o Tite, hein? O Tite está internado no hospital após passar mal na Bolívia. Nós vamos aqui analisar a imprensa falando sobre isso. Chega dando aquela moral, explode o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Créditos e ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. John, que ontem Breiler chamou de Paredão. Tá respondido já, Birne, obrigado. Entendemos. Só se respiro. Não, eu acho o John... É isso aí. A campanha do Botafogo é excelente. Não me inspirava a mesma confiança antes. Não importa o que está fazendo agora. Vamos esperar o final da temporada para ter uma opinião sobre a temporada. A carreira precisa avaliar por muito tempo. Por isso que eu estou falando que o Rossi é um bom goleiro, não é um goleiro espetacular. Mas ontem, quando ele foi chamado a atuar, ele mostrou que estava muito pronto para o jogo. Não dá rebote à toa, não se coloca mal em nenhum lance, não se perde nas jogadas. Entende a hora de fazer aquela cera, né? Tem gente que não gosta, tem gente que reclama, né? Porque aqui quer que seja futebol europeu, eu acho que tem que ter cera mesmo quando pode ter. Tem que saber usar arbitragem quando pode usar arbitragem. Eu não sou do tipo... E Romero, goleiro do Boca. Bom? Bom goleiro. Também bom goleiro. Também, só isso. Goleiro dos sonhos. Para dar um exemplo, nenhum deles é Dida, Marcos ou Rogério Ceni. 3 goleiros de nível diferente. Aí você foi bem. Pegando os Você foi bem. ultimamente. Então, resumindo... acho que o Rossi foi essencial para a classificação. Talvez o Flamengo tivesse um outro goleiro com a mesma qualidade, um pouco mais jovem, talvez em algum momento tivesse sucumbido. E como foi importante o gol do Léo Pereira, né? Eu quero só reforçar... Que não falaram muito sobre isso, mas como foi importante o gol do Léo Pereira. Muito. O segundo gol que muda completamente o que aconteceu no jogo em La Paz. Né? E só aqui a gente reforçar o que o Zé disse, a gente está aqui desejando uma pronta recuperação. O Tite, que teve uma arritmia, né, no retorno, está em observação. Então tudo que a gente fala aqui é sobre o jogo... Justificando antes da fala do Bubu, é isso? Por que, Elvira? Porque às vezes a pessoa em casa vai pensar o seguinte: pô, o Tite teve uma arritmia, está internado, e os caras falando que ele não foi bem no jogo, que podia melhorar. A gente tem que começar e separar as coisas. A gente respeita muito o trabalho do Tite, deseja a pessoa Tite, que é uma figura maravilhosa que se recupere rapidinho. Mas vamos falar do comportamento. Demorou para mexer, Zé? Demorou, Bubu? O Tite ontem, porque sabe o que eu estava lendo depois no Twitter, as pessoas falando? O Tite ainda não entendeu que o Flamengo precisa... Porque o flamenguista está mal acostumado, né? Ele quer o jogo. Ele quer o jogo mais, às vezes, do que a classificação. Eu não entendo isso. Mas falta isso ao Flamengo, ao jogo? Ou teve a classificação? Calma que o jogo vai vir. Hoje eu vou defender mais do que nunca o Tite, por vários fatores. Primeiro, também desejo para ele aqui pronta recuperação e tal. A gente sabe o desgaste da altitude. Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação. Quando uma equipe vai viajar para altitude, ainda mais um jogo importante, não sei o que e tal... Jogadores, alguns que sentem mais que outros, hoje você tem como fazer uma avaliação. Hoje ele também abraçou, tanto que ele sou torcedor do Flamengo, minha esposa torce do Flamengo. Morava no Rio antes de ser contratado? Morava no Rio, ficou feliz na vida, enquanto estava na CBF, morava ali. Quem não fica, né, Então, eu fiquei maravilhoso, muito, né? Aquela olheirite morando virei no rei do Rio, né? Pô, aquele contra-cheque, hein? Então, é o seguinte, eu não vou cobrar, por exemplo, substituição do Tite. Porque quem vai jogar na altitude, você tem que esperar que um jogador pode sentir mais que o outro. De repente, se você queima uma substituição, algumas substituições, você se complica, ainda mais um jogo decisivo. Mas, Bubu, deixa eu só... Às vezes o cara tá jogando bem mal, não tô conseguindo, não tá dando. Mas o Bruno Henrique entrou bem, deu um pique e fez a expulsão. Tecnicamente, eu não tiraria o Gerson nenhum minuto, jogaria 6 minutos. Ele tá morrendo, cara, tem que sair. É óbvio que o Tite trabalhou para essa bola invertida, que o Flamengo tomou o gol e tem tomado, não acontecer mais. Ele sabe disso. Você não é um malandrão que sabe, ele não sabe. Ele sabe e está tentando preparar. Não está funcionando. O técnico entra no jogo imaginando que aquilo vai ser resolvido. Não foi. Então ele tem que esperar para saber quando usa a alteração, o que precisa corrigir. Toma o gol logo, beleza. Corre problema, não tem nenhum problema. Toma 1-0, fica na correria e depois você vê. É experiência. Agora, perdemos uma Copa do Mundo assim. Vai. Então, vendo? Agora, o Tite também, por exemplo, assim, eu fui parceiro dele, porque eu avisei ontem que o Flamengo ia perder por um gol e ia se classificar. Ele viu o jogo, ele viu o programa. Tem flamenguista, poxa, parece que o Flamengo tá indo jogar na Inglaterra contra o Manchester City. Sabe que eu não sou de pegar no seu pé, mas quando eu saí de férias, você disse que o Flamengo não perderia a liderança do Campeonato Brasileiro de jeito nenhum até o final. Eu falei isso? Mas uma me parece ser hoje. Eu não lembro. Que era Flamengo e Palmeiras, aí eu citei, mas o Botafogo você não. O Flamengo ia ser campeão brasileiro. La Liga. Não, eu falei que o Botafogo ia ganhar o primeiro turno. Mas calma, não acabou o campeonato. Eu falei que o Botafogo ia ganhar o primeiro turno. Ainda pode ganhar. Tem umas coisas que não mudam. O sol vai nascer todo dia, 1 mais 1 é 2, você quando erra nunca se lembra. Não, cara, assim que tem um problema. É porque é igual o sol nascer todo dia. As pessoas assim tentam me derrubar. Eu tenho uma não é você.
cada vez E mais o tarde. apresentador, ele deveria ser mediador. Mediador é o cara no debate. Ele é justo. Eu tô te ajudando, Tem eu tô os defendendo candidatos, você. né? Dizendo como ele tem que trabalhar, é isso? Não, exatamente. Eu sou tendencioso. Tendencioso, parcial. Então os caras ficam tudo pra aquele lado. Eu não tô te defendendo. Como diria Abel Mas foi o Birner Ferreira, que te todos. acusou, Eu sou contra todos, contra tudo e contra todos Mas foi aqui. o Birner que falou agora, olha só. Eu só fiz uma lembrança. Até o Birner que é do meu lado aqui e tal. Não sou contra né? você, sabe disso. E que é parceiro, que a minha felicidade é a mesma do Birner. E, né, sei, e minha daqui a pouco tristeza nós vamos também falar é a mesma disso. do Birner. Até isso. Mas então pra você não tem como cobrar o Tite. Carioca Não, do Morumbi. por esse jogo não. Pelo comportamento, se ele estava mais do Real apático, Parque. se ele demorou mais pra mexer ou não, tem que entender a situação. Se ele tirou o jogador Mas que sabe o que me chamou a atenção? Ô Zé, Carioca. a tua frase me chamou a atenção. Então, deixa rolar, se tomar um gol, depois a gente vê o que acontece, é isso? Lógico. Dava pra ver, por exemplo, Carlinhos com dificuldade. E ele não mudou. Não mudou. Né? Dava pra ver nitidamente ali, De La Cruz com dificuldade, não mudou. Quer dizer, você espera o cara chegar no limite, no limite, no limite. O limite pode ser cansaço ou pode ser lesão. Não é só o cansaço que você tem que analisar nisso. Porque o oxigênio, falta oxigênio, você não tem oxigenação no músculo, glóbulos vermelhos, uma série de coisas aí que acontecem. Não é só o cansaço, você pode ter lesão. Então, assim, vamos esperar. Não vou esperar. Já tem 1-0, peraí, eu preciso mexer. Pô, quando ele coloca o Davi Luiz e coloca o Bruno, o time fica um pouco melhor. O Davi Luiz já se posiciona melhor. O Bruno já dá 2, 3 Pô, ele deu um ali, pique que deu a expulsão do Já a Anderson. expulsão do Anderson, entendeu? Deixa eu fazer uma lista pra você, Zé, dos pode- jogadores que não entraram ontem, que estavam à disposição do Tite. Eu vi ontem. Lucas Hurtado, Matheus Cunha, Carbone, Cleiton, Lucian, Lohan, Igor Jesus, Vitor Hugo e Fabiano. Sim. O banco não era um banco... Sim, mas você tem Vitor Hugo que já jogou. Né? Você tem Lohan que quando entrou nos últimos jogos foi bem. Mas você tem que Né? entender Você porque tem- que o Lohan Entrou o não- Everton É, lá, não. que também é... Everton Araújo entrou. Sim, você tem o Everton. Então, assim, você tem algumas situações. E outra, se você leva para o banco e precisa colocar, coloca. Entendeu? Coloca. Já pensou? Nossa, ainda bem que não aconteceu nada. O De La Cruz. Tá faltando, lá vai dar um pique, sente. E aí? Você já tem... De La Cruz parece que não joga bem. Ele é um cara acostumado a jogar no altitude pela seleção, inclusive. Ele tem um histórico que não é muito... O Flamengo não tem um histórico bom. Até o jogo de ontem, o Flamengo tinha 33% de aproveitamento na altitude. O Grêmio, por exemplo, tem quase 50%. Se pegar os grandes clubes brasileiros, Palmeiras, Grêmio, São Acho que Paulo... o Inter também, o ano passado. o Inter, Eles têm aproximadamente 40 e poucos por cento de aproveitamento na altitude. O Flamengo tinha 33, perdeu ontem e baixou esse número. E o De La Cruz é o tipo de jogador que não se rende bem na altitude. E não mas fez eu uma boa acho partida. isso, acho que demorou um pouquinho. Você não precisava passar todo esse perrengue aí, esse sufoco. Fecha um pouquinho mais o time, o Davi Luiz mais experiente, entra ali, organiza um pouquinho mais a defesa, vai ser chute de longa distância, vai ser cruzamento, pelo menos você está um pouco mais ali protegido, você tem a possibilidade de tentar sair um pouquinho mais. O Flamengo no segundo tempo, de novo, pela dificuldade da altitude, não estou aqui, estou só falando da questão das trocas. Sim. Natural, o Flamengo jogou lá atrás. Você tem um chute aí que o Rossi faz o gol, você tem quase 9 jogadores ali dentro da área, 9 jogadores. É uma situação que todos que jogam contra o Bolívar nessa situação passam, não tem jeito. Ô Pedro, e a saída do Flamengo do estádio foi conturbada também, né? Em relação ao ônibus, tudo, né? Foi tumultuado. E tem até imagens aí. Pode? Então, tem as imagens aí? Vamos rodar as imagens enquanto A você fala, por favor. delegação deixou o estádio a caminho do aeroporto, né? Que o Flamengo... É praxe, os times quando jogam lá já saem direto para o aeroporto. O ônibus da frente, que é o ônibus de jogadores, são 2 ônibus, né? O ônibus de jogadores e o ônibus de staff, pessoal de diretoria, o corpo técnico que vem atrás. O ônibus de jogadores foi atacado por algumas pedradas, mas ninguém chegou a ficar ferido, do importante falar. Ninguém chegou a ficar ferido. Foi na porta do estádio, já fora do estádio, mas aí nas redondezas do estádio. O ônibus foi atacado, atrasou um pouquinho, né? Até o deslocamento do aeroporto, também coisa de revista lá, demorou um pouco mais, mas ninguém se feriu, Edu, isso que importa. E teve até uma pedra que caiu bem no banco do presidente, é isso? A direção, não foi exatamente a pedra, uma das pedras atiradas estourou num vidro, que aí o vidro já é aquele vidro um pouco mais reforçado, né? Estoura, dá aquela estilhaçada, mas não cai para dentro. Bem na direção do banco onde estava o presidente Rodolfo Landim. Eu tô pra ver, Birner e Bubu, uma punição acontecer de Fica fato. tranquilo, vai acontecer. Eu sei, inclusive. Vai quando morrer alguém. Exatamente. Só isso. E, cara, isso que eu tô falando não é só da Conmebol, nós tivemos no Campeonato Brasileiro aqui também, situações, enfim. É muito triste esse comportamento, porque as pessoas não imaginam
como é. Olha, eu contei uma história aqui, teve um jogador que me contou histórias, que ele levou o filho dele para passar um dia no CT. E aí falou, agora vamos pro jogo, olha lá as imagens aí. Vamos pro jogo, quer viver um dia de jogador, quer ir no ônibus? Ele falou, não, papai, o ônibus não. Aí ele não entendia por quê. Depois do jogo ele falou, papai, fiquei com medo do ônibus. No português, claro, não chegou a quebrar pra dentro, né? Mas- O vidro. Estilhaçou ali, ficou ali. Eu não entendo, cara. O que leva alguém a ficar esperando a saída do ônibus pra jogar essa... Pra machucar a pessoa. Só tem problemas. O mundo, Aliás, o mundo tá doente, meio... né? Mas precisa ter uma punição, né? Começar a ter pra sim, todo mundo. eu acho. Aí vai ficar legal. Eu acho que precisa ter uma punição e... É que, no final das contas, tem que punir, mas eu acho que tem que pegar a pessoa que faz, porque eu acho que as coisas às vezes são tão maquiavélicas que, vamos supor que você pega e pune, ou tirar o mando da equipe, portões fechados. As coisas é tão maluca que hoje em dia é capaz de ir um louco no jogo do time adversário, com a camisa do time adversário, para fazer isso, para tirar o mando do time adversário. Sabe que coisa maluca? Eu acho que então, quando o cara tem esse tipo de maluquice, de jogar uma pedra no estranho, não sabe nem quem tá dentro, não sabe onde vai pegar a pedra, não sabe, só joga a pedra porque o cara tá com raiva, o time dele perdeu. Então, tem que punir, tem que fazer alguma coisa, tem que dar alguma multa pesada. Multa tem, né? Porque a Conmebol, claro, como todo mundo, adora dinheiro, né? Então o que acontece? Cada clube, quando entra na Libertadores, ele tem uma cota para receber. Dependendo da fase que você tá, das vitórias e tal. Isso é um caso de polícia, não é um caso de esporte. E o que acontece? Exato. Essa grana não é depositada na hora. Então, quando termina a Libertadores, ali, ou a participação de um clube, chega a conta, olha, você tem X a receber. E aí a Conmebol fala, olha, você atrasou a entrada do seu time em campo. Multa X. Você descumpriu tal regra. Não foi na coletiva, tal. E aí você vê assim, o time ia ganhar 10 milhões de dólares. Aí a Conmebol chega lá e... 5 milhões de desconto de 10 mil. Então, mas Tá não, bom. mas não é 10 mil, não. Depende, Não, mas então, tô falando, assim, sabe, o técnico tem não deu uma bem entrevista menor. não sei quando. O time atrasou em campo. Tô falando para coisas mais simples, né? Até coisinhas assim mais fúteis. Tem multa estipulada. E aí a Conmebol... Lembra que antigamente era cartão amarelo? Pô, dá cartão amarelo. Cada cartão amarelo dá $100 pra Conmebol. Aí chegava na hora lá, você ia ver o time, poxa, Era ridículo. o que ele ia ganhar 1 milhão, pô, mas Se eu com estivesse tanta jogando coisa... nessa época, o Conmebol ia ficar rico. Então, tem os caras... Os caras iam ver, ia tirar o número do Zé e botar um... Não, tem o cara do financeiro da Conmebol que ele pega a súmula lá e já vê, cara, o árbitro botou aqui, ó, jogou pedra, opa, vamos botar aqui, bababá. Aí chega na hora da Conmebol fazer o pagamento pro clube, lá pro Bolívar, chega lá, perdeu dinheiro aqui, perdeu dinheiro aqui, vai lá e fala, olha, não era dentro do estádio, era fora. Não tem como mas controlar, aí, é culpa da se ia polícia, dar 1 é milhão, culpa minha. acaba dando, ó, 500 mil e fica 500 mil pra Conmebol. Então, assim, pra falar que não tem punição nenhuma, porque a Conmebol adora ganhar dinheiro também com multas. Esse negócio é tão difícil hoje em dia na América do Sul, porque para você fazer uma punição que realmente pese no clube brasileiro, você precisa pegar pesado no valor da Você punição. não tem uma uniformidade por conta das relações. Então, só que o que o clube brasileiro é pesado para o clube brasileiro é impagável para um clube de outro país, por causa da diferença da condição financeira. Então, o que é, por exemplo, pesado para o Bolívar, faz coceguinha, por exemplo, no Flamengo. Por exemplo, financeiramente. Então, olha... Eu não sei o regulamento muito como atual, fazer mas isso, em né? quase toda a história da Libertadores, 10% da renda vai pra Conmebol. Então, se você tem um Morumbi lotado, ontem deu quase 6 milhões de reais a renda do Morumbi. Antigamente, então, já era... O tricolor aí. Então, mas eu sei a renda. Então, assim, eu não sei se 600 mil direto já vai para Conmebol, 10%. Antigamente era assim. Então, se você joga num clube pequeno, acanhado, que a renda é pequenininha lá, tal, a Conmebol vai lucrar menos. Então, muita gente fala assim, pô, pra Conmebol é interessante que classifique o Flamengo, o São Paulo, lota estádio, renda de 5 milhões, 10 milhões, a Conmebol ganha mais, proporcionalmente. Eu não sei se ainda é assim, mas durante boa parte da Libertadores era 10% da renda. Então, é claro que ela tem interesses econômicos e financeiros, né? Tem várias formas de ela ganhar dinheiro dos clubes, né? Dinheiro, ela oferece uma passagem para as quartas de final, foi o que o Flamengo conseguiu, 1,7 milhão de dólares, dá mais ou menos 9 milhões e meio de reais, o que o Flamengo ganhou. Então, você pode debater, sei lá, se o Flamengo cometeu algum problema, tal, no final chega a conta. Às vezes você só vai saber no fim da competição se tem algum desconto lá, tal, mas é comércio também, né? É business, né? Bom, e você vai Interessante. mandando... Business. Business. Vai mandando o seu Tem o vídeo business, pra né? cá, pra gente... Passado péssimo que o Flamengo fez, frustrante. O torcedor do Flamengo, para mim, queria desempenho e estética de jogo. Não bastava ganhar.
Não ganhou ano passado, mas não bastaria ganhar. Ganhou outras vezes, não jogou bem, ganhou com o Rogério Ceni no Campeonato Brasileiro. Não jogou muito bem, com o Dorival para a diretoria não foi suficiente ganhar Libertadores e Copa do Brasil, os técnicos foram mandando embora, porque teve resultado, às vezes o desempenho era muito bom, às vezes bom, ruim nunca foi com esses dois técnicos. Alguns jogos sim, mas em geral não foi ruim, não dá para dizer que foi ruim. Não foram ruins os desempenhos com o Rogério e com o Dorival, mas não tinha estética. Não tinha o jogo dos 6, 7 meses de Jorge Jesus, naquele semestre mágico do Flamengo. Eu tive a impressão que quando chegou o Tite, depois das derrotas do ano passado, bastava resultado, bastava desempenho e não era necessária estética. Mas o nosso fã de esporte falou de 1, 2, 3 anos. Se com tantos técnicos diferentes, de estilos diferentes, técnicos renomados, que fosse um Sampaoli, que faz o seu jogo de um jeito completamente diferente do Tite, o Tite, que ganhou tudo joga pelo futebol brasileiro, e vem técnico português, vem esse, vem aquele. Se nenhum técnico está servindo, o problema não é o técnico mais. A gente tem que olhar para o elenco, para a característica do elenco, ou para a diretoria. Peraí, seguindo o raciocínio, eu não estou nem falando que eu concordo, nem que é certo ou errado, do fã de esporte, eu tenho que olhar para os jogadores. Não dá mais para ficar olhando só para os técnicos. Tem só técnico de tudo quanto é técnico, sim, Birner. E para a diretoria. Eu tô... Presta atenção, eu tô pegando o raciocínio então, dele. Sabe o que eu vejo? Arrebenta. Quer dizer, aqui no Brasil, praticamente há 10 anos, há quase que um consenso de falar que o Tite é o melhor treinador brasileiro. Dentre os brasileiros, quando ele estava na seleção e agora quando ele é na seleção, o Tite é a referência, é o líder dos treinadores brasileiros. Eu continuo achando. Quando ele teve o auge dele aqui, a gente não tinha essa invasão de técnicos estrangeiros. Então, eu vi alguns flamenguistas falando sobre isso. Pô, o Tite levou muita vantagem, sabe, sei lá, sobre o Joel Santana, sobre o Celso Rotti, né, sobre talvez o Felipão em algum momento, o Mano Menezes e tal. Hoje, a concorrência dele aqui é com o Abel Ferreira, é com o Arthur Jorge, entendeu? O flamenguista tem saudade do Jorge Jesus, português. Então, hoje, o Tite tá como, em tese, o mais renomado dos técnicos brasileiros dos últimos anos, competindo com estrangeiros. E muita gente tá vendo, aí você vê, pô, o Botafogo... não tem tanta desculpa e tá lá liderando, brigando também forte, fazendo o futebol mais bonito. E tem o Arthur Jorge. Né? Ele teve um duelo contra o Abel Ferreira, agora ele levou a melhor. Né? O Tite se classificou, mas muita gente fala assim, poxa, o Abel será que com menos não faz mais? Então hoje o Tite tem uma concorrência que ele não tinha no auge dele quando ele era técnico de clube aqui. Mas o Arthur Jorge, por meses de Botafogo, ele é mais técnico que o Tite ou é uma vontade das pessoas de desmerecer o Tite? Não, eu acho que é uma realidade. Hoje as pessoas falam, trabalho de 24, quem tá fazendo melhor, o Arthur Jorge ou o Tite? Ninguém vai me convencer que o Tite é um treinador ruim. Não é, ninguém tá falando isso. Você pode mas ter tô falando assim que o nível aumentou. De elenco, a entrevista o nível dele, subiu. Aí tá legal a de reconhecer os problemas que o Flamengo... Vamos lá, que eu tô gostando. Aí foi bom. A vontade de falar que o Tite é pior que os outros... Não é, mas assim, o Voivoda... Não, eu vou pedir pra ela dividir, que eu tô sentindo que os dois estão... estrangeiro faz divide a tela aí, Lodge. O Arthur Jorge é estrangeiro, hoje é Então, faz de três. O Birner também quer entrar, Lodge. Vem, se dá pra fazer. Se o Voivoda vai com Fortaleza na altitude... Aí é loucura. Se fecha, olha ali fica naquela. pra frente, classifica tomando de 1-0, é heróico porque o Fortaleza... O Tite, ele também tá num lugar que nada abaixo do excelente é aceitável. Vamos deixar assim que tá bom. Eu acho que vamos ver. o debate ele é muito contaminado. Ponto 1. O Tite, ele não tem a cara do Flamengo desde o início. Ele não tem a cara do Flamengo. O Tite, ele é um técnico do Rio Grande do Sul, com identificação do Corinthians, marcado por 2 eliminações em Copas, rotulado por muita gente como pragmático, por muita gente que acha que ser pragmático é algo negativo. Mais pragmático do mundo é Guardiola. Exatamente, por isso que eu falo essa questão do pragmático. E aí ele chega a um Flamengo. O Lodge é bom demais, olha lá o triozinho. Aí ele chega a um Flamengo onde o Flamengo que não ganhou nada no ano passado, um Flamengo que tem problemas com treinadores há 6, 7, 8 treinadores, ele chega para um desafio que já é mais delicado. Então, já há uma predisposição em falar que o Tite é mentiroso, porque ele disse que ia ficar um ano parado, é fracassado porque não ganhou a Copa do Mundo, não é identificado com o Flamengo. Isso, então, assim, nada abaixo do muito excelente... Já vai falando, nada abaixo do muito excelente vai ser aceitável. Então isso também... Porque eu acho que a contaminação do debate, ela vem muito o que se espera. Todos os outros times do Brasil que fossem de forma heróica à altitude e voltassem classificados, seriam festejados. Pedro, o Flamengo vai agora. Eu acho que tem uma questão com o Tite, com o elenco do Flamengo. Esse é um elenco que, como a gente viu ano passado... E não tô falando de elenco ainda, hein? Tô falando de expectativa de quem já quer problema. Do Tite, é o perfil do elenco. É um elenco difícil de ser administrado. Isso ficou muito claro no ano passado. Esse?
que ele tá hoje agora? Não falam que é o melhor elenco do Brasil? Mas não falam que é o melhor elenco do Brasil? Qual a dificuldade de Quantos técnicos tiveram problemas com Agora eu tô o perdendo. não sei o quê? Não, O jogador é dono do time, não sei o quê. Uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que é a realidade. Então não aconteceu nada, foi tudo mentira. Não tô acontecendo nada. Isso é você que tá falando. Todo mundo falou. Não, todo mundo falou não. Dê nomes. Isso é uma coisa. Reclamava, vazava coisa, saía coisa no... Isso aí... O Pedro brigando no vestiário, o Pedro recebendo notícia aqui na hora. O Pedro tava em um segundo. É que esse Mas você papo acha é que bom, esse papo é bom. só existe isso no Flamengo? O problema é que só existe esse tipo de situação no Flamengo. Não, peraí. Não, porque do jeito que vocês colocam, assim, a primeira era a consigo acabar o geração... raciocínio, mais uma vez. primeira era a geração Não, mas deixa ele concluir, eu vou 7-8, voltar pra não você. era a geração 7-8? Vou voltar pra Mas você. foi a geração 8-5, né? Mas foi a geração 8-5 que, quando os momentos mais difíceis, que não tinha treinador, que o treinador não fazia, a geração 8-5 levou o Flamengo a uma final de Copa mudaram. de Libertadores, que foi com o Renato. Não foi ou não? Foi. Aquela de Foi ou Montevideo. não foi? Agora o Bina tem Foi que ou não terminar o foi? raciocínio, que você depois. Vai. Não, isso é que assim... A única vez que eu vi em muito tempo um time ter uma briga no vestiário e a notícia chegar um segundo depois no Pedro Ivo, aqui, Foi nele. foi pro Pedro Ivo aqui, foi no Flamengo, isso não é comum. Mas isso aí chama-se trairagem, é cagueta. Porque cagueta tem em todo lugar. Mano, não acontece isso. Não acontece, não? Não Desse acontece? jeito eu nunca vi. Tem certeza? No São Paulo, um tempo atrás, não aconteceu? No Tem uma Corinthians, briga não pra chegar na aconteceu. hora aqui a notícia. Biner, vou dar um soco no outro no vestiário. depende. Vamos ver. Lembra no São Paulo, o Rodrigo Caio aliviou pro Jô ali contra o Corinthians no amarelo. E aí teve uma treta aí. Na confusão dentro do vestiário. Segundos depois já tava sabendo que o Rogério não tinha gostado do Rodrigo O Rogério Ceni não deu uma dura no Rodrigo Caio. Ela vaza rápido. Tem tudo. Isso aí depende do momento político, depende de quem tá no vestiário, depende do interesse de cada um passar a mensagem. E o Tite chegou pra pra administrar isso. Porque tem todo mundo. Mas você acha que- Por exemplo. E ele conseguiu. Eu acho Tudo bem, que mas e todo o mundo- campo? E o campo? Por exemplo, todo mundo falava do Flamengo da geração 85. Diego se machucou, voltou no banco. Se comportou como profissional. Sempre Como foi. profissional. Ficou no banco. Aí no final, lembra que quando o Jorge Jesus chegou, ele quase saiu na porrada com a torcida do Flamengo? Depois da eliminação com o aeroporto. Atlético Paranaense no aeroporto. No aeroporto. Aí veio o Jorge Gol do Jesus, aí Jorge Jesus apazigou ali e tal. Beleza, o que aconteceu na final da Libertadores? Quem foi que, quando entra e muda o jogo? O Diego. Entra e muda o jogo. Dá o passe pra fazer o gol lá do Gabigol e tal. O Felipe Luiz. Felipe Luiz se comportou magistralmente. Sempre, qualquer clube. Qual a Ele faz geração muita falta 85? em um jogador assim. Pega aí a geração 85. Qual é o único jogador que tem um perfil de problemático Gabigol. no sentido de... Gabigol. É o único. Se você observar essa geração toda, o único... quem brigou no vestiário. Quem foi que brigou no vestiário? Com o diretor. Gabigol. Gerson e Varela brigaram. Isso é natural, tô cansado de ver porrada no treino. Natural, uma chegadinha atrasada, você tá atrasado, bum, acabou. Isso é natural, não é só no Flamengo, acontece em todos os lugares. Há uma necessidade de nós criarmos notícias e da forma como são criadas de acordo com o interesse de cada um. Você sabe melhor do que eu, você tem muito mais experiência do que eu no jornalismo. E o que você fala, eu acredito plenamente. O Bubu também, o Pedro também. O problema eu não acho que a culpa exclusivamente é do jogo, assim, porque quando não ganha, quando tem uma sequência e não ganha, é o treinador. Aí entra um treinador, quando não ganha, é o jogador. Eu não acho que todo mundo tem sua responsabilidade. Sim. Todos têm responsabilidade. Geração 85. Geração 85 fez um período maravilhoso do Flamengo e foi um dos períodos mais vitoriosos da equipe do Flamengo. Essa geração é ruim? Agora tem o Tite. O Tite ele é cobrado. Eu não acho que o Tite tem dificuldade para gerir esse grupo. Primeiro porque eu não vejo perfil de problema nesse grupo. Tirando o Gabigol, o Pedro é problema? Não. Já foi, mas não é mais. O Pedro foi um problema com quem? Com o Rogério Ceni. Por quê? Não. Pedro, quando era reserva, botava na rede social que estava insatisfeito e tal. Quem dá problema é reserva. Quem tá na reserva? O Pedro teve um problema no Flamengo com o Rogério Ceni, porque quando o Gabigol era substituído e saía chutando o barraco, um monte de coisa, o Rogério Ceni falava, eu adoro jogador assim, insatisfeito e tal. Proibiram o Pedro de jogar Libertadores, o Pedro é titular, joga 2, 3 jogos, o Pedro sai, aí o Pedro se manifesta, não, vou falar com o Pedro, que o Pedro tá errado, e o tratamento que foi dado ao Pedro foi diferente com o Rogério Ceni. E tá aí, é só ver. Então, e um dos problemas do Rogério Ceni foi essa questão. Então, assim, eu não vejo a necessidade, por exemplo, do Flamengo, a dificuldade do Flamengo. Existem coisas que são passíveis de acontecer no futebol. E ninguém fala, adversário. As palavras do Rossi ontem, para mim, são sensacionais.
Porque nós vimos um Flamengo jogar contra Bolívar, não é que jogou contra Peñarol, gigantesco, contra o River, gigantesco, contra o Boca, com a sua tradição. Bolívar, com todo respeito, Bolívar e Flamengo, onde estão na prateleira de futebol sul-americano? E o que o Rossi falou? As pessoas esquecem que do outro lado existem adversários. Ele está indo tarde, Joel. Existem adversários que jogam, que analisam, que sabem quais são os pontos fortes e os pontos fracos. O futebol mudou. Existe uma diferença muito grande dos anos 90, dos anos 2000, que existia a técnica que prevalecia. Hoje, a questão parte física e parte tática ela é muito mais importante do que um jogador que tecnicamente vai dividir as coisas. Você quer ver isso? O Palmeiras com o Estevão e o Palmeiras sem Estevão. Palmeiras sem Estevão é um Palmeiras competitivo, taticamente, todo mundo correndo e tal. Palmeiras com Estevão. Cadê o Estevão? Toma, Estevão. Faz aí alguma coisa aí para ver se você consegue resolver alguma coisa. Ou o Palmeiras, quando tem o Estevão no campo, não é assim. Então, assim, eu não sei, eu acho que existem coisas que nós precisamos entender. Adversários treinam, se preparam, são profissionais e, acima de tudo, estão querendo uma vida melhor para todos. Então você corre, meu. O jogo do Bolívar, onde você imagina se o Bolívar consegue ganhar do Flamengo e classifica? Então, mas se o Bolívar fosse um pouquinho melhor... Eu vou valorizar mais o Bolívar do que o Rossi. É que a gente tem, assim, uma coisa, questão de país. O Bolívar é um gigante na Bolívia. Não, assim, Flamengo, na Bolívia. Não, na Bolívia. O Bolívar é o Flamengo da Bolívia, entendeu? Assim, na Bolívia. Na Bolívia. Então, na Bolívia. Então, mas assim... O torneio era da América do Sul. Então, assim... Na Bolívia. Daqui a pouco você vai falar com o Tiverio e tá na seleção. O Bolívar, ele tinha até pouco tempo chance matemática de ir pro Mundial, por pontuação, que ele joga sempre e tem feito boas campanhas. Mas é na Bolívia. O Bolívar hoje é parceiro do Grupo City. Então, assim... Mas perdeu o jogador para a África do Sul, pro Cerro Porteño. Perguntaram na coletiva pro Tite se ele poderia fazer um panorama do futebol boliviano. Ele falou, cara, do futebol boliviano, o retrato hoje eu não tenho como falar. Mas o Bolívar eu sei. Eu sei que é um time hoje muito estruturado, que tem apoio, que tem investimento. O Tite é chato quando fica com essa ladainha na coletiva. Mas aí pra servir a narrativa de que o Bolívar é um timaço, aí vai levar o Tite. O Tite ele foi educado. O Bolívar jogou pior que no Rio. O que é o Steaua Bucareste? Alguém vai falar Romênia. Pô, mas o que é o Steaua Bucareste? Steaua, por favor. Steaua. Que aliás mudou, teve troca, problema político tal, e tal. Esse time já foi campeão europeu. Nos anos 80, quando a Champions League não existia, a Copa dos Campeões. Estrela Vermelha de Belgrado. Pô, o que é isso hoje? O garoto que é mais jovem lá, né? Ele vai achar que é uma porcaria. Na Romênia, aquele time é o Flamengo. Sim, eu acho o seguinte. A Estrela Vermelha é o torcedor que é o Flamengo melhor. Você jogou na Grécia, você sabe o que é o Olympiacos. Eu poderia falar assim, saía da Grécia. O Bolívar é o Olympiacos. Não tô nem aí, né? O que é o Olympiacos? Só para poder voltar sobre o trabalho do Tite. Eu acho que o ambiente do elenco me parece melhor desde a chegada dele. Ele conquistou o direito de fazer em paz qualquer substituição que quiser. Era uma coisa um pouco mais difícil para os outros técnicos. E eu acho que pelas características dos jogadores e de jogo que o Tite gosta, aí ele está apanhando um pouco. Ele e os jogadores. Porque o tipo de jogo que fez o Tite vencedor não é exatamente o tipo de jogo que facilita para os jogadores do Flamengo. Isso aí eu concordo com você. E os jogadores do Flamengo estão tentando se adaptar e o Tite tentando se adaptar aos jogadores. É isso. Não acharam ainda o caminho. E aí tem uma outra questão, e isso é muito minha pessoal, que tem a ver com a diretoria do Flamengo. Me lembro, após o título estadual, o Tite falou, o estadual era prioridade. É óbvio que o Tite sabe que a Libertadores é 50 bilhões de vezes maior que o estadual, que o Campeonato Brasileiro é 30 bilhões de vezes maior que o estadual, que a Copa do Brasil é 25 bilhões maior que o estadual. O Tite sabe disso. O Tite não é bobo. O Tite tem noção de futebol. Mas a diretoria queria o estadual. É isso aí, nação. Tá aí então as últimas informações do Flamengo. Daqui a pouquinho tem a apresentação do Michael no Mengão também. A gente vai ficar de olho aí para trazer as informações para vocês, tá bom? E vamos ver agora como que o Tite vai montar o time, né? E o que vai acontecer com o Tite, porque ele tá nesse momento internado, né? Ele ficou em observação depois de passar mal na Bolívia. Vamos ver como vai ser a recuperação do Tite, o que vai acontecer com o Flamengo. Já tem partida nesse domingo, né? Então vamos ver o que o Flamengo vai se pronunciar referente a essa situação, tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui, deixa o like, a gente se vê no próximo vídeo.